Anápolis, nossa congregação, e pastor Dimas e pastora Maria de Vila. É nosso irmão em Cristo Jesus, é pregador da palavra de Deus, é escritor e esteve conosco na igreja sede no domingo, né? No domingo. Presta um livro aqui, por favor. E tem inclusive alguns livros publicados. Depois, se vocês quiserem, se vocês puderem, podem apoiar o nosso irmão, pastor Ivan Teixeira, e adquirir um ou mais dos seus livros. Vamos receber a palavra de Deus através dele, por favor. Meus irmãos, com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Um momento de grande alegria poder estar, quando assim podemos, aqui na consagração com os nossos queridos irmãos, saudando assim o nosso pastor presidente, pastor Clarimundo. Como o pastor Clarimundo acabou de falar, nós estamos ali com o pastor Dimas e a pastora Maria Divina, no bairro Santo André, que é pertinho de onde estamos residindo. E pela graça de Deus já temos 1 ano e alguns meses ali com o nosso querido pastor Dimas. E é um prazer estar fazendo parte, pastor Clarimundo, nossos queridos irmãos, do Ministério da Assembleia de Deus em Anápolis, onde também temos um grande amigo, que é o pastor Vadson, cantor. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos no Pará, foi no Pará, ministrando a palavra de Deus, ele cantando. E doravante nós temos mantido essa comunhão, essa unidade. E como o nosso querido pastor falou aqui para os irmãos, rapidamente aqui nós temos alguns escritos que pela graça de Deus o Senhor tem nos dado, e principalmente na linha, irmãos, do pentecostalismo, com um viés pentecostal. Eu acredito que todos estão cientes que nós somos a maior denominação pentecostal do mundo. As Assembleias de Deus é a maior denominação pentecostal do mundo. E hoje o movimento pentecostal é o movimento que ainda mais cresce no mundo, principalmente no sul global, na América Latina, na Ásia, em outros continentes também. A presença do pentecostalismo é marcante. Hoje é a maior força missionária de nosso século. E nós louvamos a Deus que após mais de 100 anos do ponto histórico deste movimento, ele continua crescendo, ele continua se expandindo, ele continua prevalecendo, apesar das perseguições em países como Nigéria, Coreia do Norte, China, mas as igrejas lares continuam crescendo e o Senhor Jesus continua curando, salvando, batizando no Espírito Santo e trazendo a expectativa da sua vinda aos corações que ali sofrem. E pela graça de Deus nós temos escrito este livro: Não apagueis o Espírito, mantendo a chama pentecostal. Após alguns anos do movimento do Pentecostes em Atos 2, o apóstolo Paulo ainda se preocupa com a chama do carisma ou dos carismas acesos em nossas congregações. Por isso ele exorta: não apaguem o Espírito, não permitam que a ação carismática do Espírito seja suprimida. Vocês devem continuar mantendo esta chama acesa. E outro livro que nós temos aqui, Missão e Discipulado Pentecostal, é uma visão sobre uma liderança capacitada pelo Espírito na missão de Deus. E o outro livro é Pregação e o Pregador Pentecostal. Aqui não é uma abordagem homilética, falando das técnicas, da arte de pregar, mas é uma proposta para uma identidade, tanto do pregador quanto da pregação pentecostal. Nós falamos sobre o ethos, o logos e o pathos de um pregador pentecostal. Não é questão de estereótipo, não é questão de estilo. Cada pregador tem o seu estilo. A questão aqui é uma identidade,
tal como os primeiros pregadores pentecostais. E é claro, voltando-se também para as Escrituras para delinear uma vida de um pregador pentecostal. Aqui falamos sobre a unção, o que é esta unção na vida de um pregador. Dito isto, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 17. Nós queremos trazer uma meditação para os irmãos nesse belíssimo livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 a seguir, que diz: de Mileto mandou um recado, convocando os anciãos da comunidade. Quando chegaram, disse-lhes: sabeis que desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia, passei todo o tempo convosco, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e em todas as provas que as intrigas dos judeus me provocaram. Não omiti nada de útil para pregar-vos e instruir-vos em público e em vossas casas. Inculquei em judeus e gregos o arrependimento diante de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam correntes e perseguições, mas de forma alguma considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, anunciar o Evangelho da graça de Deus. Pois bem, sei que não voltareis a ver-me, vós todos cujo território atravessei proclamando o reino. Por isso declaro hoje que não sou responsável pela morte de ninguém, pois não me abstive de anunciar o desígnio completo de Deus. Cuidai de vós e de todo o rebanho que o Espírito Santo vos confiou como pastores da igreja de Deus e que adquiriu pagando com o seu sangue. Amém, meus queridos irmãos? Eu quero destacar aqui o verso 22, onde nós lemos: agora, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém. Eu sei que na maioria das versões dos irmãos, a palavra Espírito aí está com letra minúscula, dando a entender que é uma referência ao Espírito do apóstolo Paulo. Mas pelo contexto, nós podemos observar, tanto pelo verso 28, como também ainda no verso 23, que essa expressão é melhor traduzida, e essa versão que eu uso aqui é de um grande erudito espanhol, Alonso Schockel, e ele traz uma tradução precisa do grego, mostrando que o Espírito Santo estava impulsionando o apóstolo Paulo a prosseguir no seu ministério em direção para Jerusalém. Então nós vemos claramente aqui, talvez alguém até diga: mas pastor, é porque a palavra está em letra minúscula. Mas nós sabemos que os manuscritos gregos originais eram com letras minúsculas e haviam outros, os unciais, que eram todos de letra maiúsculas. Então é o contexto que determina se a palavra pneuma é espírito humano ou espírito de Deus. E pelo contexto aqui, vocês vão notar que o apóstolo Paulo diz que é o Espírito que nos constitui como pastores, é o Espírito que nos constitui como bispos, ou seja, supervisores do rebanho de Deus, aqueles que olham, aqueles que observam. É o Espírito Santo que nos constitui pastores. O que é um pastor? É aquele que alimenta, aquele que orienta, aquele que pastoreia, aquele que cuida das ovelhas. E aqui no verso 22, aliás, no verso 23, Paulo diz que o Espírito Santo também revela-o de cidade em cidade,
o que ele deve fazer, qual caminho prosseguir. Se você analisar o capítulo 16 de Atos, vocês notarão que o Espírito Santo guiava o apóstolo Paulo. Ele queria ir para a Ásia, mas o texto diz que o Espírito de Jesus o impediu. Ele teimou, querendo ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu, e ele entendeu que o Espírito Santo lhe chamava para ir à Europa. E ali chegou em Filipos, pregou o Evangelho, e o Evangelho foi poderosamente aceito, e vidas foram salvas. Então notem que o apóstolo Paulo, irmãos, esse é o meu ponto, ele exercia o seu ministério no Espírito e pelo Espírito e na dependência do Espírito Santo. E isso é uma mensagem clara para nós hoje, obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus. Nós devemos exercer o nosso ministério no Espírito, na dimensão do Espírito. Nós devemos exercer o nosso ministério na dependência do Espírito. Nós devemos também ser instrumentos do Espírito no reino de Deus, na igreja de Deus. E note que expressão linda aqui, essa versão diz assim: acorrentado pelo Espírito, levado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito. Notem que Pedro usou uma expressão interessante. Ele diz que os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Homens e mulheres santos são pessoas movidas pelo Espírito Santo. E o texto lá em Pedro dá a entender o seguinte: que nós somos como um barquinho à vela, e nós içamos a vela, e o Espírito sopra em nossa vida e em nosso ministério. Somos levados pelo Espírito, mas às vezes nós, como seres humanos, pecadores, queremos colocar o nosso motorzinho para a gente ir aonde nós queiramos, fazer o que nós pretendemos fazer, e às vezes até capitulados pelos prazeres mundanos, as obras, as bandejas que o mundo nos oferece, seguir o ministério mais guiado pelas coisas do mundo do que guiado pelo Espírito Santo. Mas eu venho aqui ratificar o que nós devemos continuar sendo: obreiros e obreiras, homens e mulheres de Deus, guiados, movidos pelo Espírito Santo, acorrentados pelo Espírito. Eu estou aqui pregando porque eu estou acorrentado pelo Espírito. Os senhores estão aqui esta manhã na consagração porque os senhores estão acorrentados pelo Espírito. Porque espírito mundano não nos traz para a igreja. Espírito mundano não nos faz pregar, não nos faz cantar, não nos faz orar. Mas o Espírito Santo, ele nos faz orar. O Espírito Santo nos faz interceder. O Espírito Santo dobra a nossa vida diante de Deus para clamarmos ao Senhor por um avivamento em nossa vida. E a maior necessidade hoje, segundo o mundo diz, note as prateleiras das livrarias, é de liderança. Até mesmo em meio à crise, vemos grandes líderes mundiais dizendo: precisamos de um líder que nos ajude a resolver essa crise mundial. Eles estão à espera de líderes. E também nas igrejas, o que mais precisamos é de líderes. Mas eu acrescento, não é simplesmente líderes, mas é líderes acorrentados pelo Espírito. É líderes cheios do Espírito. É líderes que são movidos pelo Espírito Santo, não pelo mundo, não pelo secularismo, não pelo entretenimento, não pelo pragmatismo vigente. O que nós precisamos é de líderes cheios do Espírito Santo. É triste perceber que as igrejas estão vazias de pessoas cheias do Espírito Santo, e estão cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. O que nós precisamos é de igrejas que dependam do Espírito. Irmãos, sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há ministério.
até a obra de Cristo que ele realizou em um ponto da história humana, só é possível hoje recebermos aspectos existenciais, transformadores, por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a obra redentora no Calvário de Cristo realidade e poder em nossas vidas. É o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que nos renova e nos regenera, é o Espírito Santo que nos capacita. Sem o Espírito Santo, a igreja não passa de mera organização. Sem o Espírito Santo, nós somos como um poço sem água, um céu sem estrelas, um dia sem sol, uma noite sem lua, uma mãe sem filho. O que nós precisamos é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tal como Paulo, eu estou acorrentado pelo Espírito. Eu estou prosseguindo no ministério, porque é o Espírito que me impulsiona. É o Espírito, essa expressão também pode ser traduzida, o Espírito me pressiona aí. Ele me incentiva, ele é o paracletos, ou seja, aquele que está do nosso lado, que é o exortador, o encorajador. Queremos desistir, mas ele nos impulsiona. Vai, continue, porque eu estou contigo. Eu te chamei para este ministério. Oh irmão, que esta manhã o Espírito Santo nos acorrente, que esta manhã o Espírito Santo nos domine, que esta manhã o Espírito Santo continue nos guiando na obra do ministério. E nós, olhando em termos gerais, observamos que o que é um ministério liderado pelo Espírito, o que é uma vida acorrentada pelo Espírito. O primeiro ponto que eu destaco é que é um ministério bíblico. O ministério acorrentado pelo Espírito é um ministério bíblico. Talvez isso seja algo bem simples, mas é de uma simplicidade profunda. O que mais precisamos hoje é de um ministério acorrentado pelo Espírito e de um ministério que é pautado nas Escrituras Sagradas. Porque o Espírito que inspirou a Bíblia é o mesmo que nos guia nela para o exercício de nosso ministério. O apóstolo Paulo diz: olha, eu estive entre vós, não pregando as minhas ideias, não contando a história da minha vida. Eu estive entre vós pregando o conselho de Deus. Eu estive entre vós pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E isso é um ponto interessante. É uma liderança a ser bíblica, é uma liderança que prega o Evangelho. E vocês vão notar que o compromisso do apóstolo Paulo sempre foi pregar o Evangelho. Ele poderia pregar o que interessava às pessoas, ele poderia pregar o que era popular, mas ele não capitulou diante da tentação de ser popular, de ser aplaudido. O que Paulo pregava não era o que interessava às pessoas, era o que elas precisavam para ser salvas. E as pessoas, irmãos, não são salvas por elementos seculares, por elementos da psicologia humanista, por itens do entretenimento. As pessoas são salvas quando nós pregamos a palavra de Deus. O Espírito não age por meio de metodologias mundanas. O Espírito age por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder para salvação. A palavra de Deus é poder para transformação. Notem que quando Paulo chegou na cidade cosmopolita de Corinto, ele não hesitou. Ele disse para eles: olha, quando eu cheguei diante de vós, eu cheguei até tremendo, com muito temor, uma imensa cidade, a cerca de 80 quilômetros da capital da filosofia, Atenas, uma cidade com 600 mil habitantes, 400 mil escravos, 200 mil senhores. Haviam 2 templos importantíssimos naquela cidade: o templo de Afrodite, a deusa da sexualidade, onde haviam 1000 prostitutas à espera das pessoas ali para fazer os seus entretenimentos, os seus cultos, as suas liturgias. Do outro lado havia o templo do deus Apolo, o deus da homossexualidade, a promiscuidade
e a prostituição imperava naquela cidade. E Paulo diz: quando eu cheguei no meio de vós, com tremor e temor, eu me propus a saber, não das coisas que vos é peculiar, não daquilo que atraía a atenção de vocês, que estavam lá as prostitutas, as sacerdotisas, fazendo de tudo para atrair a clientela. Do outro lado, outro templo, também fazendo para apoiar, para atrair a clientela. Então Paulo poderia muito bem agir com essas metodologias para atrair o povo. Não é isso que se faz hoje? Os pastores, muitos líderes por aí, fazem de tudo para atrair o povo para a igreja. Eles modificam de tudo para atrair a juventude, uma juventude carnal, uma juventude sensual, que não quer compromisso com oração, que não quer compromisso com jejum, que não quer compromisso com a verdade da palavra de Deus, prefere entretenimentos, mensagens que massageiam o ego. Paulo disse: eu não, eu decidi pregar a Jesus Cristo e este crucificado. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que se eu usar de metodologias seculares, a vossa fé vai se apoiar nelas, vai se apoiar na sabedoria humana. Mas se eu pregar o Evangelho, a vossa fé vai se apoiar no poder de Deus. Aleluia! É isso, irmãos, uma fé que se apoia no poder de Deus. Eu sempre costumo dizer que aquilo com que nós ganhamos as pessoas será para isto que nós as ganhamos. Se as ganhamos com entretenimento, elas serão ganhas para o entretenimento. Mas se nós as ganhamos com o Evangelho, elas serão ganhas para o Evangelho. Elas não virão para as nossas igrejas porque temos uma campanha nova, inusitada, mirabolante. Elas virão porque terão fome de Deus. Elas virão porque quererão o batismo no Espírito Santo e fogo. Elas virão porque elas desejam o Deus Todo-Poderoso. Uma liderança no Espírito é uma liderança bíblica, pautada nas Escrituras. Paulo diz: eu estou acorrentado. Quem está acorrentado aqui esta manhã? Eu não posso, pastor Clarimundo, falar outra coisa, não ser a Bíblia. Eu não posso falar o que me interessa. Eu não posso falar das coisas que são populares. Eu tenho que pregar o Evangelho. O Evangelho pode ser loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, irmãos. Aleluia! Oh glória! É o Espírito Santo que nos lidera. Será que estamos tendo uma liderança guiada pelo Espírito? Será que o Espírito Santo ainda está nos guiando? Estamos acorrentados? Segundo ponto, uma liderança acorrentada pelo Espírito é uma liderança bíblica. Isso é bem lógico. O Espírito Santo, ele fala nas Escrituras, por meio das Escrituras, e eu acrescento, o Espírito Santo também fala a parte das Escrituras, mas nunca contra as Escrituras. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo está preso às palavras da Bíblia. O Espírito Santo, ele age como ele quer. Só que a Bíblia não nos foi dada para limitar a ação do Espírito Santo. Ela nos foi dada para corrigir os abusos. Ela não nos foi dada para substituir a nossa experiência do Espírito, mas foi dada para corrigir os extremos. Porque uma coisa é a manifestação do Espírito, outra coisa é a nossa reação à manifestação do Espírito. As pessoas confundem isso. Tem pessoas que reagem glorificando, outras apenas chorando, outras até tremem quando estão cheias do Espírito, outras saem pulando. São reações à energia, à manifestação, ao dinamis do Espírito. Então a manifestação do Espírito, ele traz múltiplas coisas na nossa vida. Às vezes nos alegramos, queremos sorrir de alegria na presença de Deus. Outras vezes choramos, aquebrantados, porque o Espírito nos convenceu de uma inclinação carnal, e nós oramos para que Ele nos liberta. E tem momento, irmão, que dá vontade de sair correndo, glorificando, exaltando ao Senhor. São reações nossas à manifestação do Espírito. Então, repito, o Espírito Santo, ele fala-nos na Bíblia, através da Bíblia, a parte da Bíblia.
Por quê? Porque às vezes existem coisas que não estão claras na Bíblia, e o pastor, o líder, ora a Deus para que ele o oriente naquele momento, e o Espírito Santo guia, e o Espírito Santo o lidera neste momento. Mas o Espírito Santo nunca vai fazer algo contra as Escrituras que ele inspirou. E o segundo ponto é bem simples: uma liderança acorrentada é uma liderança cristã, irmãos. Deve-se entender necessariamente que a liderança bíblica no Espírito é cristã. O que eu quero dizer com isso? É uma liderança centrada em Cristo. Nós somos cristãos porque nós cremos, amamos e seguimos a Cristo. Se a vida cristã no Espírito é uma vida centrada em Cristo, então eu coloco que o ministério liderado pelo Espírito é um ministério centrado em Cristo. Irmãos, Jesus deve ser o centro da nossa vida, da nossa liderança e da nossa mensagem, do nosso aconselhamento. Notem nas Escrituras Sagradas, qual era o tema das mensagens dos apóstolos? Era Jesus. Veja a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Ele pregou sobre Jesus Cristo, o seu ministério de poder, seu sofrimento, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação e o seu ministério de batizador. É ele que derramou isto diante de vós. Quando Filipe desceu a Samaria, o que é que ele pregava? A Jesus Cristo. Quando Paulo chegou em Corinto, o que é que ele pregava? Jesus Cristo. Quando Apolo estava em Éfeso, o que é que ele pregava? Jesus Cristo, o Messias do Antigo Testamento. O que é que os discípulos falavam? Jesus Cristo. Qual foi o ponto que fez com que os religiosos repreendessem os apóstolos? Vocês sabem, está lá no capítulo 4 de Atos. Olha, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina de Cristo. Olha que acusação gloriosa. Imagine se fôssemos acusados, pastor Clarimundo, de encher Anápolis da doutrina de Cristo. Irmão, tem muita igreja, com todo respeito, enchendo linguiça por aí, falando de si mesmas por aí. Nós precisamos usar os nossos púlpitos para falar de Jesus. A liderança do Espírito é bíblica. Nós somos pentecostais, irmãos, e o movimento pentecostal não é glossocêntrico, ou seja, centrado nas línguas. Existem os críticos, os cessacionistas, que afirmam que a nossa ênfase é nas línguas estranhas, mas não, isso é desonestidade histórica. No dia 1º de janeiro de 1901, quando o Espírito desceu no colégio do grande orador chamado Charles Parham, houve o batismo no Espírito Santo. Agné Osma falou em línguas estranhas, mas a ênfase destes irmãos era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo santifica, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Ele voltará outra vez. E concluindo, irmãos, eu chamo isso de 5 pontos do pentecostalismo bíblico. 5 pontos do pentecostalismo bíblico. O pentecostalismo, ele não é glossocêntrico, ele é cristocêntrico. A ênfase na pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo, sabe por que nós temos esta ênfase no Espírito? Porque o Espírito é centrado em Cristo. Ele nos guia na verdade de Cristo, ele testifica da verdade de Cristo, ele veio para glorificar a Cristo. Por isso somos uma igreja do Espírito, porque uma igreja do Espírito glorifica a Cristo. Aleluia! Por isso nós pregamos os pontos do pentecostalismo. Jesus salva. Repitam após mim, por gentileza. Jesus salva. Jesus cura. Jesus santifica. Jesus batiza no Espírito e fogo. E Jesus voltará outra vez. É os pilares do pentecostalismo histórico e bíblico. Eu creio que Jesus ainda salva, eu creio que Jesus ainda cura, eu creio que Jesus ainda santifica, batiza no Espírito Santo. É claro que nas Assembleias de Deus brasileira a ênfase era na trilogia: Jesus salva, cura e batisma. A ênfase nos Estados Unidos era quadrangular: Jesus salva, cura, batiza e voltará. Mas o pentecostalismo como um todo tem uma ênfase quinta
quíntupla, chamado de evangelho completo. Jesus salva, cura, santifica, batiza e voltará outra vez. Vamos pregar este evangelho do reino de Deus. Acorrentados, o Medecai eu faço de plandorabacanarais, acorrentados pelo Espírito. Essa é uma liderança que fará a diferença. Eu fico por aqui, irmãos, por causa do tempo. Deus continue abençoando a todos. Obrigado, meu pastor presidente, pela oportunidade. E os irmãos, rápido, quando o pastor vem aqui, eu tenho, se os irmãos quiserem pegar esse marcador aqui, nós temos uma proposta de um curso sobre o pentecostalismo completo, totalmente online. São 5 módulos, e cada módulo nós falamos sobre, desde a raiz do pentecostalismo, os 3 grandes desenvolvimentos do pentecostalismo: pentecostalismo clássico, movimento carismático, o neopentecostalismo, o metapentecostalismo. Nós falamos sobre qual é a hermenêutica, a interpretação pentecostal, a vida no Espírito e muito mais. São muitos vídeos de cerca de 15 a 18 minutos, 5 módulos, vários subtópicos. É no site do Pneuma Academy que nós fizemos este curso para abençoar e instruir a sua vida. Muito obrigado, meu pastor. Deus continue abençoando a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tão bom a gente ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. É tão bom a gente iniciar o dia como estamos iniciando nesta terça-feira.